Bom, gente, vamos dar início à próxima palestra. O próximo palestrante é o Dr. Júlio César Pascali Palhares. Ele possui graduação em zootecnia, é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, atuando nos seguintes temas: impactos das produções animais nos recursos hídricos, demanda hídrica das atividades pecuárias, pegada hídrica, indicadores de desempenho ambiental. É professor do curso de pós-graduação em Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Pirassununga, e diretor de pecuária da Sociedade Brasileira dos Especialistas em Resíduos das Produções Agropecuárias e Agroindustrial, SBERA, que é apoiadora do nosso evento também. Então, professor Júlio. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer revê-los de novo, né? Vamos dar sequência aqui ao nosso evento. E para mim é um prazer maior de poder estar voltando no CISCA. Das 4 edições que tiveram, eu participei de 3. E certamente é um evento que tem se consolidado e trazendo uma temática, infelizmente, ainda pouco abordada, né, na área de ciências agrárias. Eu, como zootecnista de formação e com contato com colegas da veterinária, agronomia, engenharia agrícola, no dia a dia a gente ainda pouco fala de ciência animal, sustentabilidade, uso de recursos naturais, mas temos que ser fortes, né, e continuar, e um dia a coisa vai estar melhor, já melhorou muito, né, e eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês isso aqui nos slides, mas nós temos muito por fazer. E esse recurso, ele está bem na moda, né? Tivemos várias crises hídricas, principalmente nessa região que estamos, no Sudeste, como em outras regiões do país. Em outras regiões tivemos, não crise, mas um excesso de água via chuva. Ou seja, água é uma coisa que sempre permeou a nossa atividade de produção de proteína animal. E em algumas regiões desse país, cada vez mais vai permear, muito pela escassez, né? Os conflitos já existem, as legislações existem há muito tempo, e nós ainda temos um desconhecimento brutal de quais legislações hídricas regulam a atividade da produção animal. Isso seria o básico, né, para nós conhecermos. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que nós temos e deveríamos já ter como dia a dia da produção, mas ainda está longe desse dia a dia da produção. E contextualizar um pouquinho o que é a produção animal e o uso da água por essas atividades. Então, vamos lá. Bom, o mundo e o Brasil hoje. Vamos ver algumas coisinhas. O mundo hoje está um pouquinho pior, né? Isso aqui foi divulgado a semana passada, no dia 13 de agosto. É uma entidade internacional que faz esse estudo, a Global Footprint Network, o que eles chamam do dia do Overshot Day. O que significa isso? Quando todos os recursos que o planeta é capaz de renovar em um ano foram consumidos. Esse dia aconteceu no dia 13 de agosto, a semana passada. Se vocês verem os textos ali embaixo, vocês vão perceber que a cada ano, desde 1970, quando isso começou a ser medido, o dia vem se aproximando cada vez mais do início do ano. Então, em 70, isso ocorreu em 23 de dezembro. Em 2010, 28 de agosto. Em 2015, 13 de agosto. Até onde nós vamos chegar? Será que um dia vai ser em janeiro, que a gente consumiu todos os recursos que o planeta é capaz de renovar em um ano? Não devemos chegar, né? Esse é um processo que deve ser freado. E nós, né, que atuamos na atividade de produção animal e vegetal, somos parte desse processo, né? Nós temos que ajudar de alguma forma a que essa tão almejada sustentabilidade, que ao meu ver ainda está muito longe, né, de nós alcançarmos, seja realmente
colocada na pauta do dia a dia e trabalhamos para isso. Para coisas como essa, nós revertermos. Ok? Aqui, eu sempre esqueço. Bom, e aqui... Esse filme eu descobri ele a semana passada, Cowspiracy, né, que seria a conspiração das vacas, traduzindo em português. Foi feito por 2 californianos, porque se nós estamos numa crise hídrica, principalmente aqui no Sudeste, a Califórnia, um dos maiores produtores de alimento dos Estados Unidos, grande exportador de alimento, maior bacia leiteira americana, fruticultura, vinho, né, está numa seca há 4 anos. Os conflitos que estamos tendo aqui, perto do que existe lá, é perfumaria. Tá? Lá a coisa está caso de polícia mesmo. E, em vista disso, né, os nervos vêm à flor da pele, e esses 2 californianos, que não são pessoas que atuam na produção animal, criaram um documentário com a seguinte mote: está faltando água aqui na Califórnia, o povo está sofrendo, e o grande culpado por isso é a produção animal. Se nós temos que detonar alguma atividade, é a produção animal. Aí tem um site que tem esse filme. Eu não assisti o filme porque você tem que pagar $10 para baixar o filme. Ele não está livre. Daqui a pouco vai estar, né? Mas coisas que a gente, da produção animal, às vezes fica chateado de ver, coisas como essa. Tá? Isso está lá no site dos 2 californianos, e o que eles dizem lá, basicamente, que a atividade pecuária é responsável por 18% das emissões de gás de efeito estufa, enquanto o setor de transporte por 13%. Esse é um dado da FAO, uma organização de renome, respeitada, o braço agrícola e pecuário da ONU. Tá certo? Só que esse dado foi, pela primeira vez, publicado em 2009, durante uma COP do Clima, que vai ter a próxima agora em Paris, em novembro. E 3 meses depois dessa publicação, a própria FAO se retratou, dizendo que estava errado esse dado. Isso em 2010. Esse dado ainda é muito usado, inclusive a gente vê ele em papers científicos, sendo divulgado. O ano passado, a FAO divulgou um novo número, dizendo que a produção animal seria responsável por 13,5% das emissões de gases de efeito estufa no planeta. Então, ela refez todo o estudo e viu que não era os 18%. Tá? Apesar de toda essa retratação, ainda quando você quer usar, né, e aqui no caso, ao meu ver, tendo uma má-fé, você usa esse tipo de informação. E uma campanha que daí eles lançaram, em vista dessa crise californiana, é essa aqui. Você quer salvar nossas águas? Você tem que abordar a pecuária. Entendam pecuária como qualquer atividade animal, não só bovinos. Tá certo? Então, isso está sendo disseminado, eles estão pedindo ajuda para todo mundo. Falam, nós temos que apontar o dedo, porque é essa atividade a grande consumidora de água. Isso é um fato. A atividade de produção animal é consumidora de água, como a atividade agrícola é consumidora de água. Daqui a pouco eu vou mostrar isso em números, né? E a gente, ainda do setor, é muito fragilizado nesse sentido, porque nós temos pouco a mostrar. Não só em termos hídricos, mas em termos ambientais também. E daí, quando se tem uma crise do recurso, e se procura, quem que mais consome esse recurso? É a agropecuária? Então são esses os culpados. E se você, por um lado, não tem muito o que mostrar, o que eu estou fazendo para ser mais eficiente no uso do recurso? Nós ficamos muito fragilizados. Tá? Lá chega-se a ver coisas como essa. Você está lá andando numa estrada californiana e tem aquilo ali, reze pela chuva. Isso aí o cara já perdeu toda a lógica, é uma questão de fé. Né? Ou chove aqui, porque só isso pode nos salvar. Precisamos chegar a esse ponto? Não, não precisamos. Se nós cuidarmos do recurso.
A condição climática aconteceu principalmente na região sudeste. A seca começa em 2013, 2014. Eu vivo próximo de São Paulo, capital. Vocês acompanharam toda a questão do reservatório do Cantareira. A questão climática foi o gatilho. Já estava tudo armado, né? Então, foi totalmente um erro de gestão do recurso. Não foi uma questão de seca. A seca aconteceu, é um evento extremo. Mas se nós tivermos gestão, os eventos extremos são menos impactantes ou até nulos. Mas se você não tem gestão, um evento extremo causa um caos, como nós passamos. Principalmente na região de Grande São Paulo. Vocês aqui no Rio, tem aí o Paraíba do Sul, que nasce lá em Minas, passa por São Paulo e alimenta grande parte da água que vocês aqui no Rio usam, e também com sérios problemas. Tá? E olhem esse outro estudo, isso aqui é de uma consultoria internacional, que foi perguntado, como o setor alimentar está gerenciando os recursos hídricos? Quais seriam os riscos hídricos para a agroindústria? Isso aqui é um dos zeros do setor, né? Agroindústria de produção de alimentos. Quais são os riscos na visão da agroindústria? Competição, falta de acesso, baixa regulamentação, a poluição da água e as mudanças climáticas. Aí foram perguntados para esses líderes dessas agroindústrias como o setor, né, vê, como as companhias estão lidando com os riscos hídricos. Olhem os números, pessoal. 60% dessas indústrias não estão avaliando o risco hídrico, da cadeia de produção dela. Isso é um recurso tão importante, que nós precisamos tanto, que a agroindústria é muito dependente, 60% ainda não tem nada sendo feito. 89% não oferecem suporte financeiro para os produtores que geram a matéria-prima que essas agroindústrias processam. Se nós estamos falando em sustentabilidade, corresponsabilidade é uma coisa fundamental, né? A agroindústria não pode mais ter o papel de uma simples captadora de matéria-prima. Ela também é participante do processo. Se nós pegarmos no setor de produção animal, qual o nome que vem? Né? JBS, a maior processadora de proteína animal do planeta, indústria brasileira. Então, se ela quer dar sustentabilidade, ela é coparticipante no processo. Okay? E 89% não tem objetivos, né, de tornar o uso da água por práticas mais eficientes, boas práticas hídricas, não estabeleceram nenhuma meta, nenhum objetivo. Então, nós falamos de água há muito tempo, tem aquela coisa, a Terceira Guerra Mundial vai ser por água, mas no dia a dia, ainda a gente patina muito, né? Qual que seriam os riscos que essas empresas veem? Melhorar o entendimento dos gestores sobre os riscos hídricos, realizar análise de risco hídrico para toda a cadeia de produção, melhorar a saúde de bacias hidrográficas e apoiar políticas de gestão. Trabalhar com produtores para enfrentar os riscos hídricos e os impactos nas cadeias de suprimentos. Melhorar a divulgação aos investidores e outras partes sobre os riscos e o desempenho e as estratégias para combatê-los. Acredito que a maioria aqui sejam profissionais agropecuários ou com formação agrária. Quem dos profissionais agropecuários que nós formamos hoje tem capacidade de avaliar o risco hídrico de uma cadeia de produção animal? Nós não estamos formando esses profissionais. Tá? Eu sou zootecnista, já com uma certa idade, me formei há bastante tempo, né? E hoje nós ainda formamos pessoas que, se a gente pedir para fazer um simples processo de licenciamento ambiental de uma propriedade rural, o nosso profissional agrário vai sofrer bastante para conseguir fazer isso. E daí outros profissionais atuam nesse mercado, como engenheiros ambientais, gestores ambientais, ecólogos, engenheiro civil, biólogos. Tá certo? Então, nós temos uma demanda ambiental muito grande, nós temos que dar solução para alguns problemas, mas nós temos um lado ainda também da questão profissional, da questão da extensão rural, que são os profissionais que estão no campo, que vão levar o conhecimento aos produtores, ainda com nível de formação ambiental muito baixo, né? E tudo isso perpassa essa tão almejada
sustentabilidade. Esse número que a imprensa divulgou massivamente, 70% da água do planeta é utilizado para a produção de alimento. A fonte é de respeito. Nações Unidas. Um dado de 2003. Acreditam nesse número? Quando eu pergunto isso, a maioria não. Isso está errado. É impossível. A gente vai achar vários números na literatura científica. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas o fato é, o grande consumidor de água no planeta é a produção de alimentos. Há uma diferença. Países industrializados, basicamente do hemisfério norte, há uma inversão. O grande consumo de água está nas atividades industriais. Países em desenvolvimento, hemisfério sul, grandes produtores de commodities, como o país, Brasil. Grande parte da água é consumida na produção de alimentos. Esse relatório é editado pela Agência Nacional de Águas todo ano, a ANA, o nosso órgão federal, que cuida da gestão do recurso. O último relatório que saiu, olhem os números. Primeira coisa, com relação à vazão efetivamente consumida, que representa 51% da vazão de retirada. Ou seja, dos 100% que nós captamos, 49% se perde. Isso é uma questão de eficiência. Tem cidades no Brasil que a perda chega a 70%. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, perdas de 30% a 40% do que é captado. E se eu perguntar para vocês, no campo, do que é captado para dessedentar um animal, quanto nós perdemos? Nós não sabemos. Tá certo? Mas nós perdemos. Nós não sabemos qual que é a nossa eficiência hídrica. Vejam os dados da ANA. Bom, do que foi efetivamente consumido, 72% irrigação, 11% dessedentação animal, 9% abastecimento urbano, 7% industrial, 1% consumo rural. Somando 83% da água consumida no país, isso é relativo a 2012, foi consumida para a produção de alimentos. Numa crise, quem vai apanhar primeiro é quem mais consome. Independente de a crise na questão do Cantareira, mas não é só coisa do Brasil. Olha aqui, isso aqui é um dado do Serviço Geológico Americano, até 2010, o uso da água nos Estados Unidos. Vocês veem que até a década de 1960, o que prevalecia era o uso da água para irrigação, a coluninha em cinza. A partir de 60, um grande processo de industrialização e o maior consumo de água passa a ser para a geração de energia termoelétrica. Mas mesmo assim, até o ano de 2010, o consumo de água pela irrigação nos Estados Unidos é altamente expressivo. País desenvolvido, de perfil industrial, mas também um grande produtor de alimentos, os Estados Unidos, grande exportador de alimentos. Tá? Então tem uma demanda hídrica alta quando se fala em produção de alimentos. E por isso tem os seus conflitos também. – 12% da água doce do planeta. Esse é o número que nos atribuem. O Brasil detém 12% da água doce do planeta. Isso é um fato também. De mais de 200 nações, uma só deter mais de 12% é uma riqueza. Não há dúvida. Só que a riqueza não está bem distribuída no território. Região Norte, bioma amazônico, a maior bacia hidrográfica do planeta. 68% dessa água está lá. Região Sudeste, onde nós estamos, 6% da disponibilidade. Região mais urbanizada, mais densamente povoada, mais industrializada e que também produz alimentos. Vai ter conflito ou não vai? Região Sudeste, também urbanizada, industrializada e grande produtora de alimentos do Brasil, não está no bioma amazônico. Suínos, aves, piscicultura, não está lá. Grãos, a grande parte não está lá. Está onde? Em regiões que não têm uma abundância hídrica. O que nós vamos fazer? Vamos todos para a Amazônia? Não.
Vamos construir um aqueduto e trazer água da Amazônia para o Rio de Janeiro? Qual que seria a perda disso? A eficiência desse transporte. Muito baixa. Porque transportar água é uma coisa cara e de baixa eficiência. Nós temos que saber viver com o que nós temos. Né? Apesar de termos uma riqueza, ela está distribuída de forma desuniforme no país. Então, nós temos que saber viver com o que nós temos. Isso é gestão. Se nós não fizermos a gestão, nós vamos sempre sofrer. Olha aqui, isso aqui é um líder do setor da Associação Brasileira dos Exportadores de Carne. O que ele diz? Isso aqui foi publicado a semana passada. Então, segundo a entidade, o mercado nacional de bovinos de corte, no caso, é responsável por 17% da produção total de carne bovina do planeta. E os Estados Unidos é 19%. Os estudos mostram que nós vamos ultrapassar os Estados Unidos, no caso de produção de bovinos. Tá? E olha o que ele cita. Outra nação que poderia fazer frente ao Brasil é a Austrália. No entanto, ele avalia que esse país tem limitações de água. A Austrália é um país que tem uma aridez, uma grande parte do território tem uma aridez muito grande. Né? Para todo líder do setor agropecuário desse país, sempre no discurso a água aparece como um fator competitivo que nós temos, frente aos outros competidores. Mas fatores competitivos não são eternos. Nós podemos perdê-los, né, se nós não cuidarmos desses fatores. Então, hoje, uma desvantagem que a Austrália pode ter perante a nós, num futuro, se nós não cuidarmos, nós não vamos ter essa vantagem. Tá? Eu não sei se vocês acompanharam isso. Né? Era famoso no Brasil uma atração turística, aquela onda da pororoca, que viam gente do mundo inteiro surfar na onda. Essa onda desapareceu. Um dos motivos, existem aí estudos recentes, mas um dos motivos que dizem que a onda desapareceu foi especificamente pela questão de criação de búfalo no norte do país. Tá? O maior rebanho bubalino está no norte do país, Ilha do Marajó, tá certo? Qual que é a teoria que tem se estudado? Né? Esses búfalos que são criados de uma forma mais extensiva, mais solta, começaram a sorear esses canais que levam à calha principal do rio, levaram todo esse sedimento para a calha principal do rio, mudando toda a dinâmica hídrica, e a onda simplesmente, há 2 anos, desapareceu. Isso é a produção animal causando um impacto, tá certo? Nos recursos hídricos. Okay? Por quê? Por uma falta de planejamento. Né? Uma área extremamente alagada, com uma riqueza hídrica, e nós sabemos que o pisoteio de um animal é uma forma de ressuspender, de compactar solo, e que pode causar danos à qualidade das águas e à dinâmica hídrica. E está aí o fato, aconteceu. Nós vamos ter como reverter isso? Não sei, se a onda vai voltar. Tá certo? Mas reverter não vai ser uma coisa tão simples. Ok? Isso aqui é uma coisa que fez muito sucesso. Não sei se vocês ouviram falar. Em novembro do ano passado, foi editado pelo Ministério da Saúde, que formou um grupo de estudo que se debruçou durante algum tempo para fazer o Guia Alimentar da População Brasileira. Quando esse guia foi publicado, a imprensa não deu notícia nenhuma. Não aconteceu nada. Mas daí, americanos e europeus começaram a elogiar esse guia, dizendo que era o melhor guia de alimentar já publicado no mundo. Por quê? O guia brasileiro não traz uma tabela com N mil alimentos, dizendo quanto tem de nitrogênio, fósforo, potássio, e fala assim, você tem que ingerir tantas miligramas de fósforo. Veja a tabela e se vire. É impossível você fazer isso. O guia não traz isso. Ele traz conceitos. Olhem lá, alguns conceitos. A depender de suas características e o sistema de produção, a distribuição dos alimentos pode promover justiça social e proteger o ambiente. Ou, ao contrário,
gerar desigualdades sociais e ameaças aos recursos naturais e à biodiversidade. Em relação ao impacto ambiental de diferentes formas de produção de alimentos, há de se considerar formas intensivas ou extensivas de criação de animais, uso de antibióticos, produção e tratamento de dejetos e resíduos, a água e a energia consumidas ao longo de toda a cadeia alimentar. Isso é um guia de alimentação, pessoal. E olha o que está escrito. Depois do sucesso que fez, ou seja, as pessoas lá fora têm que falar que o que a gente fez é bom para a gente dar valor, né? A imprensa começou a divulgar isso massivamente. As pessoas vão ler isso. Consumidores de cidades urbanas como essa, né? E vão, bom, então quer dizer que eu tenho que agora ficar ligado nisso. Como que esses caras estão produzindo? Será que é com energia eficiente, água eficiente, usando menos antibióticos? Uma discussão que tem no mundo inteiro, né? O não uso de antibióticos, principalmente com promotores de crescimento para monogástricos, e que no Brasil ainda não chegou. A Europa já baniu, alguns estados americanos já baniu, aqui ainda não se conversa sobre isso. Tá? Nesse momento, os Estados Unidos está discutindo a reedição do seu guia de alimentação. E no primeiro draft que foi publicado, eles escreveram que comer carne era uma coisa ruim para o planeta. O setor de produção animal americano se revoltou. E está uma briga muito grande lá por causa disso. Tá? Eles usaram como exemplo o nosso, para colocar isso. Tá? Eu sempre digo, né, alguém aqui é vegetariano? E eu não discuto muito, tá certo? Porque algumas opções não são só alimentares, são ideológicas, são passionais, e a gente não tem como discutir algumas coisas. Tá? A gente tem que respeitar as opções. Né? E eu, que particularmente trabalho com produção animal, tenho que falar, coma a proteína animal sem culpa. Isso é possível, sem culpa ambiental. Nós conseguimos fazer isso. Né? Nós temos conhecimento e tecnologia para isso. A questão é que hoje ainda, no campo, isso é pouco utilizado. Tá? E nós temos que saber por que isso está acontecendo. E aqui alguns exemplos de notícias recentes, como a agroindústria já está pensando nisso. Né? Então, são notícias dizendo que as plantas agroindustriais estão melhorando a sua eficiência hídrica, né? Trabalhando para diminuir litros de água por quilo de produto produzido. Aqui uma bem recente desse ano, uma agroindústria também muito grande no país, com abrangência mundial, está lá, Dia Mundial da Água, 22 de março, com redução de 10% no consumo de água das unidades. Isso, você pega uma data, que é mundial, né, é um calendário da ONU, e fala, eu estou fazendo. Tá certo? A questão é que o consumo de água para se produzir proteína animal, grande parte dele não está na agroindústria. Entendam a cadeia de produção inteira. A agroindústria é um elo da cadeia. Né? A gente vai ver um pouquinho, isso tá dentro desse conceito de pegada hídrica. Okay? A agroindústria tem que fazer o seu papel. Mas na cadeia, todos os atores têm que fazer o seu papel. E na cadeia, o último ator somos nós, consumidores. Se nós queremos produtos hidricamente mais corretos, nós temos que participar disso. E uma das formas de participação talvez seja pagarmos por isso. Temos que estar dispostos. Tá? Bom, mas falamos muito de quantidade. E numa crise hídrica, o negócio é volume. Mas água, pessoal, não é só volume. Não adianta ter água. Tem que ter água com qualidade. Política Nacional de Recursos Hídricos. A Lei Mãe das Águas no Brasil, de 1997. Está lá escrito, em momentos de escassez e crise, prioridade 1, consumo humano. É por isso que o Estado tem o poder de, no momento de crise, ir em qualquer produtor rural, lacrar a bomba dele, se aquela bomba capta de um rio que alimenta a cidade. Porque, pela lei, a prioridade é consumo humano. Segunda prioridade, dessedentação animal. Está na lei isso.
Os animais não podem morrer por falta d'água. É o que está escrito na lei. Aí você tem N mil usos. Tá? Você tem os usos menos nobres da água. Navegação. Qual que é a função da água? Física. Manter aquela embarcação flutuando. Eu preciso de qualidade para isso? Praticamente não. Agora, para consumo humano, animal, criação de peixes, organismos aquáticos, irrigação, cada uso tem uma qualidade. E nós temos que considerar isso. Nós temos que ter sempre os dois, se nós queremos produzir proteína animal com segurança. E olhem aqui, a nossa atividade, proteína animal e produção de alimentos, também é uma potencial depreciadora da qualidade da água. Isso aqui é um artigo publicado que diz algumas fontes de nitrogênio que podem depreciar a qualidade da água. Uma fonte aqui muito presente na área rural, que é o escoamento superficial, que você carreia partículas de solo, nutrientes dissolvidos, que se atingirem os corpos d'água, vão dar vários processos. O mais famoso dele é a eutrofização, um enriquecimento da água por excesso de nutrientes. Emissão de amônia, agricultura mundial, a grande contribuinte. Emissão de óxido nitroso, um dos gases mais estufa que existe. Agricultura, grande contribuinte. E NOx, agricultura já não é a grande contribuinte, a queima de combustíveis fósseis. Tá? Existem vários estudos, o Brasil não tem um tipo de estudo desse, mas que mostra que as principais fontes de fósforo, nitrogênio e outros elementos para as águas são as atividades agropecuárias. E daí nós depreciamos qualidade. E nós precisamos de qualidade para produzir. Tá certo? Eu sempre esqueço isso. E esse é um problema que nós temos. Quem é da área de produção animal, olha aqui, ó, percentagem de uso de nitrogênio e fósforo recuperado nos produtos. Entenda produtos como aqueles que nós comemos, basicamente carne, aqui, tá? As diversas categorias animais, gado de leite, gado de corte, suínos e aves. Uso de nitrogênio e uso de fósforo. Por melhor que seja o teu sistema de produção, a tua nutrição, que é a grande chave para o manejo ambiental de qualquer produção animal. Por exemplo, no caso de um bovino de corte, eu vou conseguir, daquilo que entrou pela boca do animal, ele vai transformar em carne quase 10% só. 90% vai sair. No caso do nitrogênio, basicamente na urina. Ave. O animal que nós mais investimos ao longo da história, em termos de tecnologia. Em termos biológicos, é a máquina perfeita. Tá? Mas mesmo esse animal, que tem muita tecnologia embarcada, mas que a população lá fora acha que é com hormônio que a gente fez isso. E não foi com hormônio, foi com conhecimento. Tá? Mesmo uma ave, uso de nitrogênio, o máximo que você chega em torno de 70%. 30% saiu. Fósforo, olha aqui, uma vaca de leite, você consegue chegar até 60%. Um gado de corte, mais ou menos 30%. Uma ave, em torno de 70%. Isso é o que nós chamamos de balanço de nutrientes, dentro do sistema de produção animal. A nossa matemática é complicada. Nós usamos muito e temos uma eficiência muito baixa. Entendam que essa eficiência é muito baixa, isso é transformado em algum tipo de resíduo, ou isso é emitido para a atmosfera, na forma de alguma coisa. Tá certo? E daí, o potencial risco aos recursos hídricos é grande do que nós fazemos. Isso aqui é um trabalho da Nova Zelândia, um dos maiores exportadores de leite do mundo. Leite, para um neozelandês, é uma questão de honra, né? É uma cultura deles. Várias províncias da Nova Zelândia, ó, o aumento no uso da terra por fazendas leiteiras, em 1.000 hectares, e o aumento da carga de nitrogênio por ano. Então, conforme aumenta o uso de terra por fazendas leiteiras, aumenta-se a disponibilidade de nitrogênio por ano nas diversas províncias neozelandesas. Mesma coisa, outro estudo aqui.
Deixa eu voltar. Anos até 2010, teor de sólidos no leite. Então, conforme eu aumento a produção de leite, eu tenho aqui, ó, sólidos no leite e ureia usada. O que é ureia? É nitrogênio que eu estou usando para adubar pasto. A base da produção de leite na holandesa é pastagem, como nós também temos a nossa base aqui no Brasil. Então, eu aumento a produção de leite com base em sólidos ao uso de nitrogênio via fertilizante. O que acontece? Há uma relação direta. Se falou aqui na primeira palestra, intensificação. A intensificação é fato. Seria uma das melhores formas de reverter o desflorestamento. Mas a intensificação tem um outro lado. Eu começo a aportar muito nutriente numa mesma área. Eu começo a depender muito de insumos externos. Isso é intensificação. Então, a gente resolve o problema do desflorestamento. Mas se nós não fizermos uma intensificação de forma correta, nós vamos criar outros passivos ambientais. Tá? E por causa disso, a Nova Zelândia cria um grande programa para a questão do uso da água pela produção leiteira. O uso inteligente da água economiza dinheiro, é parte de uma boa gestão da propriedade, ajuda a proteger o meio local e é bom para a indústria e é bom para a Nova Zelândia. Isso é um programa que sentou Estado, agroindústria. Existe uma agroindústria chamada Fronterra, é uma das maiores processadoras de leite no planeta, já está no Brasil, tá certo? Produtores, ou seja, um arranjo social. Na minha experiência, pessoal, que eu tenho com manejo ambiental, a gente só conseguiu avanços quando houve um arranjo social. Um elo da cadeia faz coisas muito pontuais, muito pequenas. Avança ambientalmente, mas o impacto é muito pequeno. Um arranjo social produz grandes impactos. Mas um arranjo social é mais difícil de se fazer. Claro, demanda não mais dinheiro, demanda mais tempo, porque são vários objetivos, vários atores que têm que eleger um objetivo comum e trabalhar por esse objetivo comum. Okay? É o que aconteceu aqui. Isso aqui é um outro exemplo, uma província canadense, caracterizada pela grande concentração de suínos, a bacia de Manitoba, e que eles criaram lá, ó, isso é em termos de extensão rural, tipo um semáforo, e a concentração de fósforo no solo. Se ela tiver maior que 180 ppm, eu não posso aplicar resíduo. Se ela tiver abaixo de 60, eu posso aplicar ao dejeto baseado no requerimento de nitrogênio da cultura. Conforme vai aumentando a concentração de fósforo no solo, deixo de usar o nitrogênio e começo a usar o fósforo como elemento para aplicação. Isso a agronomia já mostrou para a gente, que é o certo. Basta nós fazermos. Isso são casos extremos. Tá? Quando a gente perde a mão, quando a gente não faz gestão, a gente chega nos casos extremos. Ok? Bom, e o que é o manejo hídrico na produção animal? E daí eu defino esse manejo como uso cotidiano de conhecimentos e práticas que garantam a oferta de água em quantidade e qualidade. E eu pergunto, nós temos manejo hídrico na produção animal brasileira? Cotidianamente, nós trabalhamos água na produção animal brasileira? Quando nós sentamos na universidade e temos as culturas, suinocultura, avicultura, bovinocultura, sericicultura, as enimiculturas, em quanto tempo, durante um curso, a aula, o professor fala sobre água e aquela cultura que ele está ensinando aos alunos? Então, como a gente vai ter manejo hídrico? Fica muito difícil, né? As vantagens em se ter um manejo. Gerar conhecimento sobre a relação da água com o desempenho dos animais e dos sistemas de produção. Gerar indicadores de desempenho hídrico. Facilitar a implementação de boas práticas hídricas. Monitorar a eficiência hídrica das produções. As produções não serão entendidas como exploradoras da água, mas sim como transformadoras eficientes e eficazes de água em alimento. Porque é isso que nós fazemos. Um bife, que vocês vão comer daqui a pouco,
tem em torno de 75% de água. Um ovo, 75%. 1 litro de leite, 87% é água. É isso que nós fazemos. Pegamos água num estado e transformamos para outro estado. Tá? Bom, como eu já falei para vocês, temos esse manejo hídrico? Eu acredito que não. Né? Estamos ainda tentando fazer. E quais, ao meu ver, seriam os motivos para nós não termos esse manejo? A maldita cultura de abundância. Nós aprendemos isso na escola. O Brasil é rico em água, mas toda a riqueza acaba quando você toma 7-1 da Alemanha. Né? Ninguém mais fala que o Brasil é o país do futebol. Ninguém nessa cara de pau mais. Né? Tá certo? Essa riqueza não é infinita. Ela pode acabar. Mas essa cultura de abundância trabalha muito contra a gente. Tá? A água não é entendida nas suas 3 dimensões. A água, num sistema de produção animal, ela tem 3 dimensões. Recurso natural, ela é o principal alimento. Quem tem formação agrária aqui sabe. Leia qualquer livro de nutrição animal e está escrito lá, textualmente, o principal alimento de um animal é a água. Não é a pastagem, não é o grão. Por que que nós não cuidamos do principal alimento? Por que nós adubamos o pasto, aplicamos coisas, queremos o pasto mais verdinho, a melhor soja, com o maior teor de proteína, e não fazemos isso com água? E a outra função, ela é o insumo. Quando eu pego água para lavar o piso de uma instalação animal, ela é um insumo. Nós temos que trabalhar nas 3 dimensões da água. Não adianta trabalhar em só uma delas. Os avanços vão ser muito poucos daí. Não temos como rotina o manejo ambiental. O manejo ambiental é uma coisa acima do manejo hídrico. O manejo ambiental envolve água, solo, resíduos, biodiversidade. E esse também ainda está um pouco distante. Reduzir o conhecimento de produtores e profissionais agropecuários de como o recurso se relaciona com a produção e quais os impactos negativos e positivos dessa relação. A água é tida como água de baixo custo. Água no Brasil é muito barata. Tá certo? E nós, infelizmente, seres humanos, o que não é caro, a gente não dá valor. Ah, isso daí é abundante, é barato, para que eu vou me preocupar com isso? Né? Então, essas coisas ainda nós temos que trabalhar. São desafios, pessoal, não tecnológicos, humanos. Tá certo? Ela levantou a placa de 5 minutos, eu não cheguei nem na metade da apresentação. Então, eu vou chegar uma hora e vou parar quando ela levantar ali esgotado. Bom, só damos valor ao que medimos e só medimos o que damos valor. Isso aqui é um hidrômetro, em torno de R$300. Deveria se ter em toda a propriedade rural. Isso começa a acontecer nos últimos anos, principalmente na avicultura, por uma questão de legislação federal que obriga as aviculturas a instalar um hidrômetro. Tá certo? Esse aparelhinho de baixo custo nos dá uma informação poderosa. Quanto de água você usa? Porque só tem como eu gerir o que eu conheço. O que eu não conheço, não tem como eu gerir. Tá certo? Fácil leitura, fácil entendimento e com poder de decisão enorme. Porque o consumo de água está relacionado com sanidade, com desempenho, com conforto térmico dos animais. Por que nós não usamos esses indicadores? Porque nós não temos a cultura. Aqui, a coisa mais avançada. Isso aqui é a nossa fazenda, lá em São Carlos, em Embrapecuária Sudeste. Bebedouros eletrônicos. Aquela vaca tem um chip na orelha, ela entra ali e eu sei, pela tela do meu computador, quanto ela está bebendo durante quantos minutos, ao longo das 24 horas do dia. Isso aqui é para produtor rural? Não. Isso aqui é para pesquisa. Custa R$20 mil um bebedor desse. Tá certo? Mas nós temos que gerar o quê? Se eu quero trabalhar eficiência hídrica, eu tenho que dizer para o produtor quanto uma vaca de leite consome exatamente de água para tais produções de leite. Aí, se ele tem um hidrômetro, ele vai poder comparar a dele com o padrão e saber, eu estou acima ou abaixo. Eu tenho que intervir para ficar no padrão. Tá certo? E a gente pensa que a gente é o pior do mundo. Mas olha isso aqui. Semana passada eu peguei
um produtor americano, bovinocultor do Texas. Olha o que ele diz. Quem consome a água, como ela é consumida e quanto se consome? Essas são sempre questões e respostas difíceis de serem dadas pela agropecuária. Lá também eles não têm hidrômetro, eles não fazem manejo hídrico, eles não sabem qual a eficiência hídrica. Eles são o chamado primeiro mundo. Então, pessoal, não é fácil, tá? Porque nós temos uma relação com o recurso ainda muito complicada, apesar de todos nós acharmos que ele é importante. E daí vem a pegada hídrica, né? Dentro de todo esse contexto de uso da água e tal, aparece esse termo, que é uma co-irmã da pegada de carbono, a mais famosa, e que a mãe de todas é a pegada ecológica. A pegada hídrica nasceu a metodologia dentro de uma universidade holandesa, que é aquela Universidade de Twente, em 2002, 2003. Hoje já se fala em pegada de nitrogênio, pegada de fósforo. Pegada é um tipo de método que tem sido muito usado para se avaliar o desempenho ambiental de sistemas, seja de produção agropecuária, industriais, de cidades. Tá certo? Então, por trás disso, tem todo um conceito teórico, e a pegada hídrica é só mais uma dentro desse cesto aí. O que seria a pegada, tá, de um produto? É um indicador de quanto de água é consumida, não é de quanto de água é captada. A pegada só mensura o que se consome. Tá? Eu captei 100, mas eu consumi 60. Então, é aquele 60 que vai entrar na conta. Quando e onde? Medida ao longo de toda a cadeia produtiva. Isso é importante. Eu posso fazer a pegada dessa sala. Eu posso fazer a pegada desse prédio, ou dessa universidade inteira. O método me propicia isso. O que eu não posso é comparar a pegada dessa sala com a do prédio e com a da universidade. E muitas vezes, principalmente na imprensa, isso é feito. Tá? Ela é multidimensional, mostrando volumes, mas também explicita o tipo de água. Ela trabalha com água verde, azul e cinza, que não é uma classificação que surgiu com a pegada, isso é anterior. Ela também trabalha com uma outra água famosa, que é anterior à questão da pegada, que é chamada água virtual. Brasil, grande exportador de commodities. Exportamos muita água na forma de grão, na forma de minério de ferro, produtos florestais, carne. O que é água virtual? É água embutida naquele grão. Mas não só a umidade que tem no grão, que é baixíssima ali, em torno de 10%, mas toda a água que gerou esse grão. Esse é um outro conceito e a pegada acaba abraçando. O cálculo mostra a apropriação humana dos recursos hídricos e, portanto, fornece uma base para avaliar os impactos e formular estratégias para reduzir esses impactos. Tá? Eu só vou avançar um pouquinho, que meu tempo acabou, só para terminar aqui a conceituação da pegada. Bom, existe um manual que vocês podem baixar livremente na internet. Ele só tem 3 línguas no mundo, inglês, chinês e português. Tá? E tem toda a explicação de como fazer o cálculo. E existe, daí só em inglês, os manuais específicos. Se eu quero calcular para a produção animal, é esse manual. Se eu quero calcular para produtos vegetais, para a indústria, calcular a pegada de uma bacia hidrográfica. Existe hoje uma instituição mundial que chama Water Footprint Network. Water Footprint é pegada, tá? Hídrica, em inglês. Se você jogar no Google Water Footprint Network, vocês vão entrar no site dessa instituição, onde vai ter todos esses materiais e um monte de coisa lá, de notícias. O importante, a pegada ela pode ser usada de uma forma simplista, uma simples contabilidade hídrica, que é aqueles números que vocês veem na imprensa. Tá? Tem uma vantagem? Tem. Ela ajuda aqui, ó, processos de outorga e cobrança pelo uso da água, 2 instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos no Brasil, outorga e cobrança pelo uso, processo de licenciamento ambiental e geração de indicadores de eficiência hídrica. Mas nós queremos usar a pegada de uma forma mais sistêmica, para promover a gestão hídrica. E daí os impactos vão ser só não aqui, mas gestão de bacias, auxiliar comitês de bacias hidrográficas, que a unidade de gestão, pela lei brasileira, é a bacia hidrográfica. E os comitês são atores sociais importantíssimos. Só que nos comitês, a participação do mundo rural e agropecuário é baixíssima.
Tem um perfil totalmente urbano, tá certo? E daí é muito fácil nós sermos contestados lá, porque não tem ninguém para falar qual que é a realidade rural. Prevenção e mitigação e manejo de tecnologias. O método fala em 4 etapas. Vocês conhecem essa etapa, que é o cálculo da pegada. A primeira etapa é estabelecer o objetivo de cálculo. A segunda etapa é a matemática. As 4 operações você usa. Matematicamente é fácil calcular. O grande problema é você ter as informações para calcular. A simples informação, quanto um caprino bebe de água? Quanto um peixe usa de água? Não são respostas fáceis de serem dadas. Quanto uma lavoura de soja em Sorriso, no Mato Grosso, evapotranspira? Porque eu preciso desse dado. Se a soja que o animal comeu veio de Sorriso, no Mato Grosso. O problema do cálculo é esse, ter informação. E como nós não temos a cultura hídrica, nós carecemos de informação. Tá? Aí você faz uma avaliação da sustentabilidade. Você relaciona o valor da pegada com a disponibilidade hídrica. Porque uma pegada na beira do Amazonas vai ter um impacto muito reduzido, se tiver algum impacto. Por quê? A oferta hídrica lá é muito grande. Uma pegada aqui na região serrana vai ter um impacto muito grande, porque a oferta hídrica não é abundante. Então, isso é análise de sustentabilidade, que também é social e econômica. Tá? Eu estou pegando aqui só a parte hídrica. E a última etapa, a proposição de ações. Ou seja, eu tenho uma pegada lá, chego numa relação litros de água por quilo de carne, tudo bem. Mas o que eu tenho que fazer para ser mais eficiente? E aí entramos nós, o conhecimento. E nós temos N mil ferramentas que nós podemos utilizar. A mais poderosa, se nós queremos diminuir o valor da pegada e ser mais eficientes no uso da água. Nutrição animal. Porque para qualquer espécie animal, todos os estudos publicados até hoje no mundo, o grande valor da pegada para um produto animal é a chamada água verde. É aquela que eu pego os alimentos que o animal come e transformo em água. Se nós atuarmos eficientemente na nutrição, nós vamos ser mais eficientes hidricamente. Ou seja, a eficiência hídrica da produção animal passa obrigatoriamente pela produção vegetal. Isso dentro de um método de pegada hídrica. Tá certo? Eu sempre falo, a pegada não é o fim. A pegada é um método, é atividade meio. Atividade fim é a gestão do recurso. Métodos surgem na ciência, e por isso que chama-se ciência. A gente gera conhecimento. Hoje é esse que está sendo usado, validado, reconhecido. Amanhã vai ser outro, pessoal. Mas o importante que não vai mudar é termos que fazer a gestão do recurso. Tá certo? Bom, eu vou parar aqui, porque eu sou mediador, se eu estourar o tempo é demais, né? É muita cara de pau, tá certo? Mas eu vou ficar aqui durante o evento todo e a gente pode conversar. Era isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Queria primeiro agradecer ao Júlio pela excelente palestra, para variar. E você trouxe várias provocações aqui, só que, como a gente está com o tempo apertado, e veio uma pergunta na internet que é muito parecida com a que eu ia fazer. Ela está perguntando, a Esther de São Paulo, em relação aos comitês de bacias hidrográficas, por que elas continuam enfrentando tantos problemas em relação à cobrança pela água nos sistemas de criação animal? A cobrança pela água é um instrumento de gestão. Isso consta na Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? O estado que mais avançou na cobrança hoje é São Paulo. Inicialmente não foi o estado pioneiro, né? Mas uma das bacias que primeiro instituiu a cobrança é a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Depois a bacia do Paraíba do Sul aqui instituiu cobrança. Depois veio São Francisco e outras. No Ceará tem também a cobrança. Hoje o que acontece? Todos os comitês de bacias de São Paulo já têm no seu regimento a cobrança pelo uso.
No Piracicaba, você tem uma condição que se cobra, o valor você é cobrado, o cálculo da cobrança considera 3 coisas: quanto você capta, quanto você consome e a qualidade que você descarta esse efluente. Porque qual que é a filosofia do Estado? Ele quer que obrigue que você trate o teu efluente para ele não ter que tratar, porque o ônus de tratamento é muito grande. Tá certo? Qual que é uma grande dificuldade no mundo rural? Você primeiro medir. Para a irrigação, que é o grande demandante, isso acaba sendo mais fácil. Você coloca um hidrômetro lá, né, e mede. Aquilo fica girando, você vai medir. Para a produção animal, principalmente para ruminantes, a pasto, o que você vai fazer, pessoal? Colocar um hidrômetro em cada bebedouro no pasto? É R$300. Mas o cara tem uma fazenda com 100 bebedouros. E daí, para um bebedouro, isso a gente tem na Embrapa, não dá para ser esse hidrômetro simples, porque ele tem uma faixa de leitura. Você tem que comprar um hidrômetro eletrônico, que não custa 300, custa 500. Tá certo? Mas, e nós não vamos chegar ao mundo ideal que todo mundo vai ter um bebedouro com hidrômetro. O que cabe a nós conhecimento? Gerar padrões. Hoje, tem na ANA, para instituir a cobrança, tem uma tabela muito simplista, que diz assim: bovinos, se você quer pedir outorga de uso da água e tem uma fazenda de bovinos, você vai lá na ANA, tem uma tabela. 100 litros de água por cabeça. Aves, suínos, caprinos, ovinos. Quando você questiona o órgão, de onde surgiram esses números? Veja bem. E daí a gente se fragiliza. E daí o setor bate muito em cima na gente, por causa disso. De onde surgiu esse número? Quem disse que é 100 litros por cabeça? Tá? Então, nós temos a responsabilidade de gerar esses números. Porque não vai ser todo produtor que vai ter hidrômetro, que vai medir. Mas nós temos que gerar alguns padrões para que ele tenha, eu tenho lá 1000 cabeças de gado, multiplica por um padrão X. Bom, mas é 1000 cabeças com idade tal, peso tal. A gente tem que digerir isso daí. Enfim, a cobrança vai chegar. Né? Já chegou para muitos. Tá? E vai chegar primeiro para os irrigantes, que são os grandes consumidores. Existe um conflito muito grande na cadeia por causa disso. Para a produção animal, vai chegar no médio e longo prazo mais. Isso depende da região que está, o conflito pelo uso, se existe, se não existe. Tá? Nós temos que ser precavidos. Porque quando chega, é aquele remédio ruim, tirar do bolso. É o remédio que ninguém gosta. Se chegar e você já tem eficiência hídrica, o impacto econômico é muito menor. Tá? E é isso que eu sempre digo para a cadeia. Vai chegar, mas comece a trabalhar agora. Não deixe para trabalhar quando vir a cobrança. Você vai pagar muito mais por isso, não tenha dúvida. Porque você não faz nada, você usa a água de forma perdulária, então você vai pagar mais por isso. É como nós em casa. Tá? Eu tenho hidrômetro lá. Se eu usar de qualquer forma, no mês que vem a conta. Tá certo? E não tem o que reclamar. Ok? Alguém aqui do auditório quer fazer alguma pergunta? Ô, Júlio, deixa eu te fazer mais uma pergunta, então, com relação à provocação que você fez do leque de conhecimento dos profissionais das ciências agrárias na questão da gestão dos recursos hídricos, que foi o que você mais abordou. A gente tem um trabalho aqui, se a gente somar todas as cargas horárias dos cursos de veterinária, especificamente, as cargas horárias de todas as matérias de ciências humanas, sociais e ambientais, a gente chega a 5% em média dos cursos. Né? Eu não gosto muito de carga horária porque isso não é um indicador muito bom. Não adianta só você ter a disciplina, ela tem que ter qualidade também. Né? Mas, quando a gente aborda essas questões, os alunos... E uma vez eu fiquei surpresa quando os alunos eles não entendiam por que eles tinham que ter uma boa gestão dos recursos hídricos. Né? E aí eu queria te perguntar como é que você faz para sensibilizar os profissionais, os produtores rurais, nesse sentido. Qual que é a sua experiência? Até a questão de colocar os hidrômetros, eles não veem isso como uma possibilidade de cobrança daquela água. Isso deve ser complicado também. Como é que é a sua... Difícil, Luísa. Bom, primeiro, eu sou daquela corrente que eu não aceito que a solução ambiental é extremamente tecnológica. Para mim, a solução ambiental é humana. A tecnologia é um instrumento que a gente usa. Né?
Então, quando você fala assim, que 5% da carga envolve humana, social e ambiental, em termos de carga já temos uma defasagem, né? Quando eu me formei, o que me ensinaram? Entenda muito de bicho, e você será um grande zootecnista. Aí quando eu saí da faculdade, tá, mas o bicho não faz o que eu quero, o bicho faz o que eu quero, não é ele que me remunera, não é ele que me reconhece. Eu tenho que entender do dono do bicho, não do bicho. Tá? Porque o bicho é fácil de manejar. Agora, o dono do bicho é um bicho difícil, tá? De se manejar. Okay? Hoje, em qualquer abordagem ambiental, e está muito em voga um conceito que chama o ganha-ganha na área ambiental. Então, eu só faço se eu vou ganhar. Né? O ganhar é ganhar dinheiro. E devem toda essa questão de serviços ambientais e tal. Não, eu vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro. Né? Eu acho que tem que usar essas ferramentas. O que nós não podemos é basear uma qualidade ambiental em conceito ganha-ganha. Porque senão nós vamos ficar fragilizados. E nós chegamos ao que chegamos hoje por causa disso. Eu só faço se eu ganhar. Tá? Meio ambiente não é bem assim. E os ganhos não são só econômicos. Então a dificuldade é valorar esses ganhos também. Quando eu falo, você vai ter uma beleza cênica, é que nem a gente estava vindo aqui de manhã do hotel. A beleza cênica é fabulosa. Mas a Luísa falou, ninguém entra nessa água. Mas quanto vale entrar nessa água? Eu ir na praia e me banhar. Quanto vale isso? Né? Vale muito. Só que a gente não consegue, na cabeça do ser humano hoje, é moeda. Né? E quando eu abordo produtores, onde eu vou? Eu vou na moeda. Porque é a linguagem que eles entendem. Eu falei, ó, você vai instalar um hidrômetro aqui, porque você vai economizar mais água, você vai, ter um ganho, porque hoje, apesar de ele não pagar, o que eu mostro para ele? Você não paga pela água hoje, mas a água tem um custo de captação, geralmente energia elétrica, que hoje, falar com qualquer produtor, qualquer irrigante, o cara quer matar qualquer usina que ele vê na frente. Porque é um impacto brutal na produção hoje, energia elétrica. E captar água é energia elétrica. Captar água é distribuição, isso tem custo. Na produção animal, se hoje usa muita cloração. Tá? Se eu uso mais água, a cloração tem um impacto econômico baixo, mas é um impacto econômico. Então eu vou mostrando para ele, ó, põe hidrômetro, começa a medir e você vai diminuir esses seus custos aqui. Aí ele, então eu vou escutar, vou falar com você. Tem uma outra coisa básica, né, em abordagem. Quando a cadeia está em crise, a questão ambiental, esquece. O cara não consegue pagar as contas de amanhã. Aí você chega, seu Zé, o meio ambiente é importante. Companheiro, eu não sei se eu vou comer amanhã. Né? Então, eu, na área de meio ambiente, eu acabo estudando muito economia para fazer a abordagem. Porque se a atividade está num ápice, e a atividade de produção animal é assim, a história econômica, as cadeias. Isso é básico, né? Então, o cara está ganhando dinheiro com leite. Ele faz o que você quiser. Ele está ganhando dinheiro, compra picape. Vamos comprar um hidrômetro. Vamos comprar um hidrômetro. Vamos pôr o hidrômetro aí. Vamos pôr um biodigestor. Acho que vamos pôr um biodigestor também. Então, assim, né, você tem que saber estudar essas coisas e abordar. Com os alunos, tem desde aquela relação de hierarquia. Eu sou professor, você manda. Eu mando você calar a boca, você vai fazer. Tá? Mas não é assim, é essa a melhor abordagem. Tá? Mas é no convencimento. Vocês são profissionais. Grande parte deles não vão trabalhar na área ambiental. Vão para a área de produção. Hoje, qual que dá emprego? Venda de insumo. É aí que está o emprego. Mas vende um insumo enxergando um produto a mais naquele insumo, uma questão ambiental. Então, se você vende fitase, que é validado, que diminui a excreção de fósforo para os animais, agrega esse valor. Né? E fala assim, usa fitase. Porque se todo mundo usar fitase, por tabela é bom para a gente. Né? Então, você tem que meio que ter muita criatividade e ter uma visão ampla, que isso é muito difícil também. Porque a evolução ambiental passa pelo conhecimento de várias ciências. A gente trabalha junto, né? Então, as várias ciências reunidas, e você é um especialista. A minha área é água, né? Mas eu converso muito com o pessoal da economia, da sociologia, o pessoal da agronomia, porque isso subsidia a minha abordagem. Não vou ser um especialista nunca nisso, mas eu tenho que saber como a minha atividade água se relaciona com as outras coisas. E para eu conseguir ser um pouquinho mais efetivo nas abordagens. Tá? Não é difícil, tá? Não é difícil, mas demanda tempo, demanda transpiração. Ok?